Fala jovens, bem-vindos ao canal, meu nome é Carol, fundadora do Jovens na Bolsa, e hoje eu vou te ensinar como funcionam os fundos imobiliários do zero. Esse é um vídeo introdutório, é um norte para você começar os seus estudos nos FIIs, beleza? Então, enquanto roda a vinheta, aproveita para se inscrever no canal, ativa todas as notificações para você não perder nenhum vídeo do Jovens na Bolsa e bora pro vídeo. E se você quer aprender comigo todos os dias, é só me seguir no Instagram, @carolfrs. Inclusive, eu postei a minha carteira de fundos imobiliários que vem batendo a rentabilidade de diversas carteiras recomendadas de FIIs de corretoras e bancos. Então, não deixa de me acompanhar por lá. E se você quer fazer parte dos alunos do Jovens na Bolsa, tem um link aqui embaixo para você se inscrever para a próxima turma do curso Investindo do Zero. Então, vamos lá para o conteúdo. O que são fundos imobiliários? Ele é representado pela sigla FII e é formado por um grupo de investidores com o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários. E a soma de todos os recursos compõe o patrimônio, que é dividido em cotas. Então, quando você for investir em fundos imobiliários, você se torna um cotista. E aí a quantidade mínima é sempre uma cota. Importante explicar aqui que o cotista, ele não exerce nenhum direito real sobre o empreendimento, sobre os imóveis. Então ele não pode falar, faz isso aqui, faz aquilo, eu quero vender. Não, você não tem essa autonomia. Porém, ao mesmo tempo, não é você que responde pelas obrigações relacionadas àquele empreendimento, àquele fundo imobiliário. Então, toda a parte de administração, pagamento de despesas, toda a parte burocrática é feita pelos administradores, pelos gestores. E se você está começando a investir em fundos imobiliários agora, olha só o quanto essa modalidade de investimento cresceu nos últimos anos. Esses dados eu retirei da B3, do relatório da B3, e eu fico feliz demais porque eu sei que, por mais que tenha sido pequena a contribuição, o Jovens na Bolsa fez parte disso. A gente conseguiu levar algumas dezenas de investidores para a Bolsa e também para os fundos imobiliários. Beleza, Carol, mas para qual perfil que é indicado? Fundos imobiliários, eles são indicados para perfis moderados, porque os FIIs, eles se encaixam em renda variável, ou seja, eles oscilam tanto para cima como para baixo, ou seja, você pode sim perder dinheiro com fundos imobiliários. Porém, é um ótimo investimento para quem está começando na renda variável, porque ele é menos volátil do que as ações. E principalmente com juros baixos, no momento que eu gravo esse vídeo, a Selic está em 2,25 bilhões de reais vão migrar para a Bolsa. Uma parte para ações e outra parte para fundos imobiliários. Então é um mercado que tem tudo para crescer. Então eu já falei aqui o que é um fundo imobiliário, o crescimento dessa modalidade nos últimos anos, para quem é indicado, e agora eu vou falar como que a gente encontra as informações para fazer estudos e análises. Você pode acessar um site que é bem completo, tem várias informações sobre diversos fundos, que é o Funds Explorer. E só deixar claro aqui que eu não estou sendo patrocinada pelo site. E outra opção também é entrar diretamente no site de RI, para quem não sabe, RI, Relação com Investidores das Empresas. Então, você entrando lá, você tem acesso a todos os relatórios trimestrais, todas as informações, fatos relevantes do fundo imobiliário. Beleza, Carol, tô gostando. Como que eu faço para investir em fundos imobiliários? Os FIIs a gente compra através do Home Broker, que é uma plataforma de negociação. Então você faz a compra e a venda em segundos. É só você ter uma conta numa corretora, abrir o Home Broker, digitar o código, que são sempre 4 letras e 2 números. Por exemplo, KNRI 11, XPML 11, ALZR 11. O final é sempre 11. Dessa forma,
você compra a quantidade de cotas que você quiser, o mínimo é uma, e quando você quiser vender as suas cotas, é o mesmo procedimento. É por isso que eu gosto muito de fundos imobiliários, porque é muito prático e muito rápido, não tem aquela burocracia de imóveis, onde muitas vezes as pessoas demoram 1, 2, 3, 6 meses para vender o imóvel e acaba ficando com o dinheiro preso por meses. E como a gente ganha dinheiro com fundos imobiliários? Existem duas formas. A primeira forma é o ganho de capital. Vou dar um exemplo prático aqui com a minha carteira de FIIs. Eu abri no aplicativo Trademap e vou mostrar para vocês como está o ganho de capital dos meus fundos imobiliários. Olha só. Dá para ver que eu estou ganhando em quase todos os meus FIIs, menos nos fundos de shoppings, por conta da pandemia do coronavírus. E se a gente olhar aqui embaixo, vocês vão ver que o fundo BBPO11, eu já estou tendo uma valorização de 20% do capital. Então, essa é uma forma de ganhar o dinheiro com fundos imobiliários. E a outra é através dos dividendos, dos proventos, porque esses fundos imobiliários, todos esses que eu tenho, eles distribuem proventos mensais, ou seja, todo mês pinga dinheiro na minha conta. E outra notícia boa é que esses dividendos eles já são isentos de imposto de renda. E antes que eu me esqueça, como funciona a tributação, né? O imposto de renda? Como eu disse, os dividendos não são tributados, eles são isentos. Porém, no ganho de capital, sim. Lembra que eu mostrei para vocês que eu estou com uma valorização de 20%? Caso eu venda essas cotas, o governo pega uma fatia de 20% do lucro. Ou seja, quando eu vender as minhas cotas, eu preciso emitir uma DARF e pagar o imposto. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O canal Jovens na Bolsa ainda é muito pequeno, a gente tem só 2.000 inscritos, então o seu like vai me ajudar demais. E agora vamos para a parte dos segmentos de fundos imobiliários. Eles são divididos basicamente em 4 categorias: fundos de tijolo, fundos de papel, fundo de fundos e os fundos de desenvolvimento. O fundo de tijolo, ele investe em ativos reais, ou seja, imóveis mesmo. E por conta disso, os principais riscos são enchentes, incêndios e o risco de vacância, que é o risco do imóvel ficar vazio. Esses são alguns dos riscos de se investir em um fundo de tijolo. E aí, dentro dos fundos de tijolo, a gente tem várias subcategorias que eu vou falar agora. A gente tem fundo de hotéis, como por exemplo o XPHT11, a gente tem o educacional, como por exemplo o FAED11, agências bancárias, BBPO11, shoppings, MOL11, hospitais, HCRI11, lajes corporativas, como por exemplo o HGRE11, galpões logísticos, XPLG11 e também o residencial, que é uma modalidade nova que foi lançada há pouco tempo, como por exemplo o LUGG11. E por último, nós também temos os fundos híbridos, que mesclam imóveis físicos com títulos ligados ao mercado imobiliário. E aqui eu já engato na segunda modalidade, que são os fundos imobiliários de papel. Esse tipo de FII, ele compra títulos ligados ao mercado imobiliário ao invés de imóveis, como por exemplo LCI, CRI, LH, FIDIC. E esses tipos de investimentos que compõem a carteira do FII, eles estão expostos ao risco de crédito, também conhecido como risco de default, que é o risco do calote. Então é muito importante, quando você for investir em fundos de papéis ou em fundos de tijolo, procurar FIIs que são bem diversificados, porque assim você dilui o seu risco. E agora vamos para os FOFs. É tão bonitinho o nome, né? Tão fofinho. O fundo de fundos é um tipo de fundo que dentro da carteira existem diversos outros fundos. Existem FOFs que investem em mais de 50 FIIs, como por exemplo o BCFF11. O lado bom é que você estará muito bem diversificado. Se você tem pouco capital, pensa comigo, você compra uma cota que varia ali de 100 a 200 reais, porém dentro daquele FII o gestor tem mais de 50, então se um FII
não estiver muito bom, não vai impactar tanto no resultado final. E o ponto negativo é que você paga taxa de administração 2 vezes, porque além de você pagar a taxa de administração para o FII, o gestor ele precisa pagar a taxa de administração de todos os FIIs que ele tem em carteira. E por último, nós temos os FIIs de desenvolvimento. Eles ganham dinheiro através da construção de imóveis que serão revendidos depois com a expectativa de obtenção de lucro. E por conta disso, de forma geral, é um FII que oferece mais risco. Alguns dos motivos, eles podem não conseguir vender os imóveis ou talvez vender por um valor abaixo do esperado. Problemas com entrega, atraso, problema com licenças, estouro do orçamento e outras coisas. E para compensar isso, existem alguns FIIs que têm o RMG, que é a renda mínima garantida. Os fundos imobiliários que utilizam a renda mínima garantida são compostos por ativos que não possuem renda suficiente para atrair os investidores. E aí, geralmente, os investidores recebem a renda mínima garantida por um período determinado. Normalmente em uma fase pré-operacional do fundo, que é quando ele ainda não está gerando renda. Bom, eu acho que é isso. O conteúdo de hoje vai ajudar muito você iniciante nos fundos imobiliários. Não esquece de enviar para os seus amigos investidores e não se esquece, com 100, 200 reais já dá para iniciar nos fundos imobiliários. Você pode se tornar cotista de um fundo imobiliário que tem participação nos metros quadrados mais caros de São Paulo. Não existem desculpas para não começar a investir. Fundos imobiliários é um investimento super acessível para quem está começando em renda variável e não tem muito capital. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!